Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você estiver assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Rampelo, urologista, cirurgião robótico. Sou especializado no tratamento do câncer e da saúde masculina, mas como vocês podem ver nos vídeos do meu canal, a urologia abrange tanto homens quanto mulheres. E a gente vai começar uma série de entrevistas visando trazer maiores informações sobre a sua saúde. Nessa primeira entrevista eu estou convidando aqui o Dr. Diogo Rosa, que é oncologista clínico, é um amigo, é um médico com quem a gente troca bastante figurinha, né? Temos vários pacientes em comuns, né, Diogo? E primeiro te agradecer por ter aceitado esse convite, esse desafio. Eu sei que você está ansioso aí para falar comigo sobre câncer de próstata. E vamos bater um papo. Diogo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Daniel. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Certamente falar sobre câncer da próstata é uma coisa importante. De certa maneira, essa conversa aqui é uma conversa que a gente costuma ter nos consultórios e ter esse canal, esse meio, para a gente poder expor assim, um pouco da comunicação, do que a gente conversa com o paciente, para pessoas que não estão fisicamente com a gente, é muito legal. Quanto mais informação a gente tem, informação de qualidade, quanto mais comunicação e mais conversa, melhor para o paciente se informar e tirar as dúvidas, ficar mais seguro em relação ao tratamento da doença. É isso aí. Na verdade, eu tenho também um canal no Instagram, né? Um perfil no Instagram, e as pessoas elogiam bastante porque eu tento trazer para você informação num perfil que a gente chama hoje num modelo de medicina baseada em evidências, né? Eu não estou aqui dando a minha opinião pessoal ou te trazendo uma informação que saiu numa revista qualquer. Então, o Diogo segue essa linha, esse perfil acadêmico. Só que hoje, Diogo, eu queria combinar contigo o seguinte. A gente vai falar para você que, infelizmente, teve um diagnóstico de câncer de próstata e está buscando na internet informação sobre o que fazer, né? A gente sabe que quando a gente pega um laudo de um exame, às vezes se abre um buraco negro e a gente cai lá no fundo, então a gente está aqui disposto a tentar te dar uma mão e trazer luz aí um pouco nessa informação sobre o universo do câncer de próstata. Então vamos combinar que nada de mediquês, tá? Se eu transitar por esse caminho, você me puxa de volta e aceita também se a gente fizer assim. Tá bom, fechado. Tá bom? Combinado. Então vamos lá. Primeiro, Diogo, é o seguinte. A gente está no Novembro Azul agora, né? Esse vídeo está sendo gravado em novembro, a gente está em plena campanha da Sociedade Brasileira de Urologia de prevenção do câncer de próstata. E aí a primeira pergunta que te cabe é o seguinte: existe prevenção de câncer de próstata? A gente sempre fala, né, quando a gente chega no Novembro Azul, que o termo prevenção é um termo um pouco mais voltado para chamar a atenção para o problema do que em si para o que é feito. Por que isso? Porque a prevenção ela está relacionada, por exemplo, a parar de fumar para câncer de pulmão, ou a vacinar para HPV para câncer de colo de útero, ou seja, coisas que você tem um fator de risco você pode evitar, ou algumas outras doenças, mas na prática é isso. No caso do câncer da próstata, o objetivo muitas vezes é levar o homem, né, a ir ao médico, procurar uma assistência, para descobrir se ele tem ou não um risco maior de ter a doença, fazer a investigação. A gente sabe, né, Daniel, que assim, a mulher, quando ela entra no início ali da fase fértil, né, quando ela menstrua pela primeira vez, ela normalmente já vai ao médico, vai ao ginecologista e começa a acompanhar. Homem não vai nem no dentista, né? Então, muitas vezes o chamado principal do Novembro Azul, como você falou, a campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, do Instituto Lado a Lado, ele é para prevenção da morte pelo câncer da próstata, da doença mais agressiva, é um chamado também para a consciência da saúde do homem. Né? Perfeito, perfeito. Na verdade, assim, você falou um termo que eu costumo falar muito no consultório, que se a gente falasse que o Novembro Azul é da prevenção da morte do câncer de próstata, a coisa ia ficar muito pesada, então a gente evita. Mas na verdade é isso, não tem absolutamente nada comprovado hoje em dia que a gente possa fazer de uma medida preventiva do câncer de próstata. O que a gente pode fazer e deve é fazer o diagnóstico precoce, né? A gente sabe que o câncer de próstata hoje em dia é o segundo mais comum do homem, só perde para o câncer de pele. E se ele for diagnosticado no início, a gente tem sim várias possibilidades de tratamento com proposta curativa. E aí, Diogo, você abordou aí na sua resposta sobre fatores de risco, né? Tudo bem, a gente não tem nada para prevenir, mas será que a gente pode ter algum tipo de preocupação, algumas coisas que a gente pode fazer para
enfim, ficar mais esperto ou evitar que aquele problema apareça? Essa pergunta é muito importante, porque a gente sabe que tem algumas coisas que estão mais associadas, de fato, com um risco aumentado de desenvolver o câncer da próstata. Então, o câncer da próstata está muito associado à idade, tanto é que a Sociedade Brasileira de Urologia define aí uma idade em torno de 50 anos, que obrigatoriamente o paciente deve procurar o urologista para conversar sobre o que tem que ser feito. Então, não é para fazer toque retal, não é para fazer PSA, é para ir ao urologista, ir ao médico, mas principalmente urologista, para conversar. Acima de 50 anos, conforme o tempo vai passando, a incidência vai aumentando. Então, de fato, é um momento cada vez maior que o paciente, conforme ele vai ficando mais idoso, ele tem que ter essa atenção. A gente sabe que história familiar é uma coisa que aumenta o risco de desenvolver câncer da próstata. História familiar é o quê? Principalmente pai e irmão. Tem outras também, mas para deixar a mensagem simples, pai, irmão, eventualmente filho também, pode ter um risco aumentado de desenvolver o câncer da próstata. Em terceiro lugar, a ascendência afro-brasileira. Então, pessoas de pele preta tendem a ter uma chance maior de desenvolver câncer da próstata. Esses dados da ascendência afro-brasileira eu sempre chamo a atenção que a ascendência africana, por assim dizer, é um dado principalmente americano que a gente traz para o Brasil. É importante lembrar que no caso do Brasil, né, todo brasileiro tem sangue crioulo, né, essa música da Sandra de Sá, então a miscigenação no Brasil é uma coisa um pouco mais complexa, mas a mensagem fica também, a ascendência também pode ser um fator de risco. Sim, sim. Tem outras coisas também que a gente pode evitar, né? Obesidade, o tabagismo, né? Que sabidamente são problemas de saúde pública hoje em dia. Bom, você falou, né, Diogo, sobre o fator de risco, sobre a questão familiar. A gente sabe que ter pai ou irmão com câncer de próstata aumenta bastante o seu risco de desenvolver a doença. Então, para aquele paciente agora que pegou ali o laudo e viu que está com câncer de próstata e tem filho, você abordou rapidamente a idade, a partir dos 50 anos, a gente vai chegar a isso lá, nesse papo lá na frente, mas esse homem que olhou ali e falou, poxa, será que eu vou passar esse câncer para o meu filho? Será que tem alguma coisa hereditária envolvida? Existe, Diogo, algum teste genético ou alguma coisa nesse sentido para a gente conversar com o paciente? Tem sim. Tem indicações de quando o teste é feito, ou seja, então, só para esclarecer, tem pessoas que têm uma predisposição genética a desenvolver câncer da próstata e outros cânceres também. Tá? Ou seja, no DNA da pessoa existe uma chance aumentada de desenvolver alguns tipos de câncer, inclusive o câncer da próstata. Tem testagens que podem ser feitas para avaliar essa predisposição. Como a pessoa ela carrega isso, né, ela muitas vezes herdou isso do pai ou da mãe ou dos dois, e ela carrega isso em todas as células do corpo, você não precisa nem muitas vezes biopsiar a próstata ou pegar uma célula do câncer. Você pode pegar uma célula do sangue, uma célula da mucosa da boca, da saliva, que você vai detectar essa mutação. Quem é que precisa fazer essa testagem? Então, tem diversos protocolos, mas basicamente o paciente com diagnóstico de câncer de próstata, o paciente com diagnóstico de câncer de próstata, que tem uma história familiar, aquele paciente que tem um câncer da próstata mais agressivo, né, mais avançado, e o paciente com câncer da próstata que tem uma doença já metastática ao diagnóstico. Todos esses pacientes têm que, na hora que você vai conversar com o seu médico, você já tem que perguntar para ele, doutor, eu tenho que fazer uma testagem genética, eu tenho que fazer alguma avaliação, tem um risco aumentado de alguém da minha família também ter o câncer? Perfeito, perfeito. Para tentar ficar, você foi super esclarecedor, mas tentar ficar um pouquinho mais claro é o seguinte, a gente não sabe qual é a causa específica do câncer de próstata, né? A gente sabe que a célula tem uma informação genética que está no DNA e que por algum motivo esse DNA começa a se expressar de uma maneira diferente, aquela célula sai da cerca, né, que lhe cabe e passa a ter características diferentes. Esse é o raciocínio da formação do câncer. Então, tem gente que tem alterações já próprias no seu DNA que favorecem o aparecimento do câncer. Então, é isso que o Diogo falou. O DNA ele é comum a todas as células do nosso organismo, não só a célula cancerígena. Então, a gente pode pegar uma célula da mucosa da boca e fazer uma análise desse DNA para saber se você tem um fator de risco para desenvolver o câncer. E as outras coisas que a gente falou sobre obesidade, tabagismo, eles são fatores adquiridos, né? A gente favorece um mau funcionamento desse sistema. Então, tem coisas que você herdou e tem coisas que você precisa se preocupar para não dar mole, não dar chance ao azar. Tem uma coisa que é importante que muitas vezes as pessoas pensam, andar de bicicleta, ter algum tipo de uma infecção urinária, essas coisas assim. Muitas vezes as pessoas confundem a elevação do PSA, que
pode acontecer por essas coisas. Atividade sexual pode fazer o PSA subir, andar de bicicleta pode fazer o PSA subir, infecção pode fazer o PSA subir, mas isso não está associado a um risco maior de câncer da próstata. Isso só faz o PSA subir. Inclusive pode fazer o PSA subir de forma que a gente chama de falso positivo, ou seja, enganar a gente e o paciente ficar preocupado. Poxa, meu PSA está um pouco mais alto, o que aconteceu? Estou com câncer da próstata? Não, às vezes você só teve uma infecção urinária, teve uma relação sexual. Então é só importante a gente, até para o paciente que vê um PSA um pouco mais alto, ele tem que conversar com o médico. Ele não pode simplesmente, eu estou com uma doença, não, calma, conversa com o médico, explica o que está acontecendo, isso faz toda a diferença. Então vamos aproveitar que você puxou o gancho, vamos falar sobre o PSA. O PSA, na verdade, é hoje o que a gente tem de melhor, né, para o rastreamento do câncer de próstata, apesar de, na minha opinião, ser uma bela porcaria de um exame, né? O Diogo acabou de falar N exemplos em qual o PSA pode subir e não necessariamente ser câncer a causa. Isso, Diogo, ainda voltando um pouquinho para fatores de risco e prevenção, antigamente acreditava-se que, por exemplo, tomar finasterida ou dutasterida, que são remédios que a gente usa sim para tratamento de questões prostáticas, mas eles reduzem o PSA. Então a gente estava acreditando que, por que não usar isso como um fator de proteção contra o câncer? O que você pensa disso? O PSA, né, eu vou fazer um hacking aqui, uma defesa. O PSA, quando ele foi desenvolvido por um cara chamado Richard Ablin. E ele foi desenvolvido, o PSA, antígeno específico da próstata, ele foi desenvolvido especificamente para acompanhar pacientes com câncer da próstata metastático e avaliar a resposta. Então, nesse sentido, ele ajuda bastante a gente. Porque ele é um exame acessível, ele é barato e ele é fácil de fazer. Coleta no exame de sangue. Um paciente, por exemplo, com câncer de pulmão, para a gente avaliar se ele está respondendo, ele tem que fazer uma tomografia. O paciente com câncer da próstata, ele faz um PSA. Mas poxa, se o PSA ele é específico da próstata, eu posso usar também para detectar a doença, detectar o câncer. E aí a coisa já fica de fato um pouquinho mais complexa. Porque como é um exame que é específico da próstata, mas não do câncer da próstata, ou seja, toda pessoa que nasce com próstata tem PSA, e as pessoas que desenvolvem o câncer da próstata podem ou não ter um PSA elevado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí, nesse sentido que eu concordo com você, começa um fator de confusão muito grande. A gente viu, durante a pandemia, pessoas que ficaram um tempo sem acompanhar, que o PSA eventualmente subia, tinham alguma razão para estar com o PSA, a próstata um pouco mais inflamada, ficavam preocupadas da doença, então desenvolver um câncer da próstata, mas na verdade não foi nada disso. Foi talvez ficou um tempo sem fazer a testagem, aí deu um pulo. A pessoa fazia a cada 3 meses, ficou 2 anos sem fazer, o PSA subiu um pouco mais. Eu devo estar com câncer? Não, você simplesmente não está fazendo a curva da forma correta. Entendeu? E aí, nesse sentido que, de fato, o PSA não ajuda tanto. Ele, muitas vezes, ele pode ser uma coisa que vai guiar o médico para um lado ou para o outro, mas ele, de forma alguma, ele é diagnóstico. Ele faz parte do que a gente chama de arsenal clínico para o médico poder avaliar cada caso e identificar o que tem que ser feito. Perfeito, perfeito. E, na verdade, assim, o PSA ele é uma consequência, né? Ele não é uma causa de nada. Então, se a gente tem um grupo maior de células de próstata, na teoria você vai ter um PSA mais alto. Se essas células dão uma explosão em quantidade, que é o caso do câncer, a teoria é que seu PSA acompanha esse volume celular, né? Então, qualquer remédio que a gente dê para baixar PSA, na verdade, a gente não está tratando nenhuma causa, a gente só está mascarando a consequência. Então, acreditou-se durante um tempo, um período curto, ainda bem, que esses remédios, finasterida, dutasterida, estariam fazendo prevenção do câncer. E não estão. A gente, na verdade, sabe hoje em dia que pelo fato de mascararem o valor do PSA, a gente acaba fazendo um diagnóstico do câncer num período um pouquinho mais além, um pouquinho mais avançado da doença. Então, licopeno, finasterida, nada disso faz prevenção do câncer. Em relação à idade, Diogo, você falou aí a partir dos 50 anos. Na verdade, isso é uma baita discussão mundial, né? Cada sociedade fala de uma idade, de um valor específico de PSA. Então, eu imagino a confusão do paciente, né? Quando bota lá na internet, qual é o valor normal do PSA? Não tem isso. Você não vai achar, tá? Ou vai achar opiniões de sociedades específicas. Então, assim, o PSA normal já foi 10, já caiu para 4, já foi para 3. A gente já biopsiou muitos homens com PSA de 2,5,
Quando eu comecei a minha vida na urologia, a indicação de biópsia era 2,5 de PSA. E hoje em dia a gente já voltou para o 3, já voltou para o 4 e já fala assim, olha, esquece isso, né? Vamos ver qual é a cinética desse PSA, qual é a evolução desse PSA. E tem que lembrar aqui que o PSA, ele às vezes está normal e o paciente mesmo assim tem câncer, né? É interessante a gente lembrar que, como você falou, os protocolos eles mudam muitas vezes de acordo com os países. Então, para a detecção precoce do câncer da próstata. Eu gosto muito dos dados do protocolo dos países escandinavos. Como o Daniel falou, durante muito tempo se usou o PSA da seguinte maneira. Se ele estiver acima de um valor, existe um risco de desenvolver o câncer da próstata. Os países escandinavos eles vão num outro caminho. Eles falam o seguinte, olha, se o PSA estiver abaixo de um valor, que normalmente é 1, se ele estiver abaixo desse valor, a chance de ter câncer da próstata é muito baixa. Perfeito. E isso eu acho interessante, porque o que você quer, na verdade, com um diagnóstico precoce? Você não quer errar nem para mais, nem para menos. Você não quer biopsiar um paciente que não precisa biopsiar e você não quer deixar de fazer um diagnóstico precoce num paciente que pode ser curado com um tratamento. E aí, no caso, quando você tem dados populacionais mostrando que se o PSA está abaixo de 1, a chance do paciente ter um câncer da próstata agressivo é muito pequena. Então, de fato, é uma forma da gente avaliar. Se, eventualmente, há dúvida do médico, a dúvida pela própria dosagem do PSA, pela história familiar, aí tem outros exames que podem ser feitos além do PSA, além do toque retal, para seguir na investigação diagnóstica. Vamos lá, eu vou te dar corda e fala mais um pouco sobre esses outros exames além do PSA. Então, durante muito tempo, o que se tinha de arsenal terapêutico? A gente tinha o toque retal, a gente tinha a biópsia e o PSA. A biópsia era feita como? Com ultrassonografia. A ultrassonografia ela é uma técnica excelente do ponto de vista de aplicabilidade, ou seja, ela é muito prática de ser feita, né? O paciente deita lá, faz ultrassom da tireoide, ultrassom da barriga, ultrassom da próstata é um pouquinho mais complicado porque ele tem que ser transretal, mas ainda assim é um procedimento tranquilo, quando comparado, por exemplo, a uma tomografia ou uma ressonância. Mas o que se viu é que a ressonância da próstata ela é extremamente capaz de detectar alterações suspeitas e por isso ela talvez seja o melhor exame para ser feito quando há uma suspeita de câncer da próstata. Quando o paciente tem um PSA um pouco mais alto, quando o paciente tem uma história familiar, quando ele tem um toque retal alterado. Ah, achei que você ia pular essa questão. Tá vendo? Você falou de um monte de coisa, fugiu do toque e botou agora ele no final, né? Então, na verdade, assim, realmente o que a gente tem, que está disponível para todo mundo, é o PSA e o exame do toque. O PSA é um exame barato, né? Mesmo aquele paciente que não tem plano de saúde, enfim, que está dependente do SUS, o usuário do SUS, ele tem acesso a um PSA muitas vezes. E o exame do toque é o exame físico do médico, né? Então, esses dois em conjunto, pensando numa população, o Brasil é um país gigantesco, né, de dimensões continentais, esses dois isolados, eles já podem dar muita informação para a gente, né? E aí você abordou a ressonância. A ressonância realmente veio mudar aqui a nossa visão de como avaliar isso para frente. É bem provável, eu acredito, que ela vai entrar, que ainda não está nos protocolos. A gente já sabe quem lida com câncer, quem faz a avaliação da próstata, já usa ressonância no seu dia a dia. Então é meio uma hipocrisia ela não estar nos guidelines, né? Mas aos poucos ela está entrando. E a ponto, Diogo, não sei se você viu esse artigo, a gente teve um grupo de pesquisadores que pegou 25 pacientes e tiraram a próstata deles só pela alteração da ressonância e do PET de PSMA, ou seja, eles pularam a etapa da biópsia, porque a gente está vendo que o PET scan de PSMA, que é um PET scan específico, não é esse PET scan que todo mundo já ouviu falar, somado à informação da ressonância, eles estão praticamente dando diagnóstico para a gente. E esse dado é interessante porque até então a biópsia da próstata ela é mandatória, ela é como se fosse um passo necessário. Mas esse passo ele foi necessário num momento em que a gente via a doença de uma outra forma. Eu sempre vi como natural uma tendência a se evitar que fizesse a biópsia em algum momento quando a tecnologia de imagem chegasse num ponto específico.
porque o acesso à próstata é muito difícil. É diferente, por exemplo, da biópsia mamária, né? A mama é um órgão externo, é fácil fazer um ultrassom, vai lá e já marca para fazer a cirurgia. Especificamente no caso da próstata é um pouco mais complicado, até porque a gente sabe que muitas vezes o paciente faz a biópsia, a gente tem uma característica, por assim dizer, pela biópsia, pelo PSA, de uma doença menos agressiva, aí o paciente opera, você vai lá, tira a próstata do paciente por robô, quando vê a próstata a gente vê que era uma doença muito mais agressiva. Logo, se a gente tivesse se baseado na conduta pela biópsia inicial, a gente talvez não tratasse da forma adequada. Fazendo a cirurgia, a gente acaba fazendo um diagnóstico mais certeiro. Perfeito, perfeito. Na verdade, vamos esperar um pouquinho para não chegar lá no ponto do tratamento, mas você falou já por 2 vezes que a ultrassonografia da próstata, a próstata é um órgão pélvico, né? Ele está escondido lá dentro da pelve, e o acesso mais rápido, mais fácil é via transretal, né? Por isso que a gente faz o toque pelo reto. Assim que a gente introduz o dedo no reto, logo assim anteriormente, a gente já palpa a próstata. Então, é fácil, mas não é desconfortável. Mas, hoje em dia, a gente está usando muito uma biópsia transperineal, né, Diogo? A gente está vendo que o acesso à próstata é possível, sim, por via transperineal, assim como a mama, a gente só fura a pele e chega no nódulo, a gente está tendendo a furar mais a pele e evitar essa contaminação das bactérias ali da biópsia transretal, né? Porque a biópsia transretal, o reto, né, é uma área totalmente contaminada. Na hora lá de fazer a biópsia, o radiologista ou o urologista vai lá e lava bem aquela região, mas é uma região por onde naturalmente passam fezes. Então, assim, vai ter de fato alguma bactéria ali. Quando você fura o reto, né, com a agulha para chegar na próstata e fazer a biópsia, inevitavelmente pode acontecer de alguma bactéria entrar na corrente sanguínea, entrar na próstata, causar uma infecção, pode ser inclusive uma bacteremia, uma infecção transitória no sangue, né, que dá um desconforto no paciente, enfim. Quando você faz a biópsia transperineal, o períneo é aquela região entre o final da bolsa escrotal e o ânus, mas que é uma região que, enfim, é pele. Se você fizer uma dissepsia, aquilo ali fica limpinho, e aí você faz a biópsia ali e o risco de ter uma contaminação é muito menor. Né? Perfeito, perfeito. Vou aproveitar esse gancho que o Diogo disse aqui pra gente. Se você vai fazer uma biópsia transretal, que é a mais comum utilizada hoje em dia, é fundamental que você faça antibiótico profilaxia. O que é isso? Como o Diogo comentou aqui, a agulha vai furar a parede do reto. É uma zona contaminada e não tem como não levar uma bactéria para dentro da próstata ou para a corrente sanguínea. Então, por isso, é importante que você faça uso de antibiótico antes do procedimento. Aí, cada local tem o seu protocolo. Tem gente que recomenda que esse antibiótico comece 2 dias antes da biópsia, se mantenha no dia da biópsia e por mais 2 dias depois. Tem outros que fazem só um sachêzinho misturado, um antibiótico num copo d'água 1 ou 2 horas antes, não importa. O importante é fazer uma profilaxia antibiótica. Tá? Diogo, mas voltando aqui, você abordou que o dado da biópsia às vezes mascara um pouco a realidade. Você tem uma noção da doença, mas na hora que você tira aquela próstata e manda para análise, a doença se mostra completamente diferente. E queria abordar esse tema porque é o seguinte, hoje em dia a gente está tendendo muito a não operar o paciente com câncer de próstata. E cada vez mais vídeos na internet, eu mesmo tenho vários, se você quiser ver no meu canal, no meu Instagram, eu tenho vários vídeos falando sobre isso. A gente está tendendo a não fazer cirurgia. O problema é que às vezes a gente recebe o paciente e a gente vê que aquela qualidade, aquela biópsia, ela já largou atrás na corrida. Não é uma biópsia feita num padrão razoável. E aí, às vezes, o paciente realmente tem naquela biópsia um laudo que diz pra gente, olha, eu tenho câncer, mas eu vou ficar quieto aqui na minha. Você se sente confortável, Diogo, de indicar vigilância ativa, que é o termo, né, para essa linha de tratamento, para uma biópsia que você sentiu que não foi a ideal? Olha só, então vamos falar um pouco sobre subtipos de câncer da próstata, né? Então, a gente tem diversos parâmetros para a gente avaliar quão agressivo é o câncer da próstata. Tem alguns tipos de câncer que a gente chama de um diagnóstico incidental, ou seja, o paciente foi fazer, por exemplo, um procedimento para uma próstata grande, que estava obstruindo a urina, e aí faz um diagnóstico de um câncer da próstata inicial. Ou o paciente fez uma biópsia e se diagnosticou um tumor mais inicial.
Aí o oncologista junto com o urologista fazem uma avaliação desses fatores, da história do paciente, da história clínica, e eventualmente podem definir que, embora o paciente tenha um diagnóstico de câncer, esse câncer é um câncer pouco agressivo, indolente. Então o paciente pode ficar só acompanhando. Se eventualmente a doença der sinais de agressividade, aí você pode indicar o tratamento quando for necessário. A gente tem pacientes que estão há anos fazendo isso. Perfeito. Né? Tem protocolos americanos e canadenses de 10, 15, 20 anos de segmento, e os pacientes estão vivendo com a doença sem impacto nenhum, sem os riscos do efeito colateral do tratamento definitivo, vivendo a vida deles normalmente. Mas para fazer isso, respondendo a tua pergunta, tem que ter uma avaliação muito concreta. É como se você estivesse definindo aí, por fazer uma viagem de carro, de avião, você tem que estar bem seguro do que você está fazendo. Você tem que checar o pneu, checar o freio, ver se o tanque está cheio, ver se a revisão do carro está ok. Ou seja, se houver segurança na tua decisão, você vai, você segue. Se não houver essa segurança, aí a gente vai acompanhar. Muitas vezes a biópsia, quando ela não está bem feita, muitos protocolos de vigilância ativa indicam uma segunda biópsia com 3 meses, 6 meses até 1 ano da primeira, para confirmar que a doença é pouco agressiva. Porque a gente sabe que nos estudos iniciais, até 30% dos pacientes, quando você rebiopsiava, você via uma doença mais agressiva, e aí você não faz a vigilância ativa. O mais seguro para o paciente é fazer um tratamento definitivo. Bom, então, eu falei isso porque às vezes a biópsia não é numa qualidade razoável para a gente definir o tratamento. E aí quando você propõe ao paciente repetir a biópsia, às vezes 6 meses depois, ele torce o nariz, né? Mas olha só, gente, se a gente opta por não tirar a próstata, com certeza absoluta essa biópsia vai ser realizada novamente em algum momento da fase do tratamento, né? Então, se a gente opta por não retirar a próstata, PSA, ressonância e às vezes sim a biópsia, eles serão necessários em conjunto para a gente tomar uma decisão, porque esse tratamento ele pode mudar a rota. A gente pode começar de uma maneira não cirúrgica e a partir de uma determinada mudança de padrão ali nos exames, a gente optar pelo tratamento cirúrgico, né? Na verdade, o tratamento não cirúrgico, ele não é definitivo. A gente tenta postergar a cirurgia para um momento em que a gente entende que aquela doença, ela realmente precisa ser cutucada, né? Muitas vezes, por exemplo, o paciente que tem uma hipertensão, diabetes, às vezes ou obesidade ou dislipidemia, o paciente tem uma história, trata durante um tempo, a pressão fica normal, eventualmente o cardiologista vai lá, suspende a medicação e fica acompanhando. O paciente em si, o diagnóstico de hipertensão ele tem. Pode ser que ele não precise de tratamento, às vezes o paciente muda a atividade física, perde peso e fica acompanhando. Se ele voltar, se ele não se cuidar, a pressão pode voltar a subir, a glicose pode voltar a subir. Traçando um paralelo, Daniel, é mais ou menos a mesma coisa. O objetivo da vigilância ativa é que o paciente entenda que ele tem aquele diagnóstico, que ele tem que ficar acompanhando, mas não necessariamente ele precisa tratar. E é isso, se houver a necessidade, se a doença der sinais de gravidade, a gente pode até falar um pouco, né? A ressonância mostrar características mais agressivas, o PSA começar a subir, o paciente disser que não quer mais fazer, fala, olha, eu quero operar. Isso é uma coisa importante a gente falar. A vigilância ativa ela só acontece se o paciente concordar. Se ele falar assim, doutor, eu não faço questão de operar, eu estou tranquilo em relação a isso, beleza, vamos lá. Doutor, eu quero tirar isso o mais rápido possível. Eu não quero isso em mim. Vamos lá também, tá ótimo. Não tem... A decisão é uma decisão conjunta, com certeza. Foi ótimo você abordar isso, porque na verdade muitos pacientes eles desistem do tratamento, né? A vigilância ativa é uma linha de tratamento não cirúrgico, mas que a gente, no fundo, a gente não está tirando o problema da vida do paciente. Então, alguns levam muito bem isso, eles entendem a classificação de risco da doença, entendem a importância da ressonância, da repetição da biópsia e seguem nesse prumo. Mas tem uns que falam o seguinte, olha, doutor, não consigo botar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que amanhã eu vou acordar com câncer. Enfim, cada um tem a sua característica, né? Tem gente que compra imóvel financiado e tem gente que fala que comprar imóvel financiado é a maior burrice do mundo. É uma questão de decisão. Tem paciente, por exemplo, que fica sabendo que se ele operar, ele vai ter... pode ter isenção do imposto de renda. Se ele fizer biópsia, tem isenção do imposto de renda. Ele fala, quero fazer, então tá bom, vamos lá, não tem problema nenhum. A gente está aqui, na verdade, para ajudar. A gente não está aqui para brigar com o paciente. Desde que esteja tudo bem informado e concordado, tá legal. Perfeito.